Obrigada pelo convite da ANAD, é um prazer estar aqui. Então, o que a gente vai apresentar hoje... é uma série de resultados que a gente vem trabalhando no Laboratório de Biomecânica, dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São trabalhos que foram resultados de uma equipe toda de trabalho dentro desse laboratório. Então, a gente tem notado que a biomecânica ela é, de fato, uma ferramenta importante para identificar e diagnosticar precocemente problemas, especialmente em pacientes que já têm uma condição neuropática com riscos de ulceração. Então, a biomecânica tem diversas ferramentas tecnológicas que podem contribuir com esse diagnóstico precoce. Então, considerando aí a neuropatia diabética em todos os seus componentes, sensorial, motor e autonômico, tem sido já relatado na literatura uma associação importante dessa neuropatia diabética com o aumento de pressões plantares, e esse aumento de pressões plantares também tem sido relacionado à formação de úlceras plantares. Então, considerando o componente, especialmente o componente sensorial da neuropatia, vai ter uma contribuição para esse aumento de pressão. O componente motor também vai ter uma importância nesse aumento de pressão, assim como o autonômico. Especificamente o autonômico, e daí o envolvimento aí com a hiperqueratinização, diminuição de sudorese, formação de calosidades, já tem sido relacionado na literatura esse aumento de pressão plantar, consequentemente a formação de ulcerações em função desses calos. O componente sensorial, e aí, portanto, com a perda da sensibilidade ou a diminuição da sensibilidade periférica, eventualmente a proprioceptiva, também tem sido relacionado com o aumento de pressão plantar. E a motora, que traz como consequências aí a perda axonal, desmielinização, diminuição de amplitude de movimento e perda de força muscular, também tem sido relacionado indiretamente a esse aumento de pressão plantar e formação de ulcerações. Essa neuropatia motora acaba levando à formação de deformidades nos pés, que já foi bastante abordado aqui nessa manhã, e essas deformidades dos pés associadas a essa perda de sensibilidade plantar pode levar ao aumento de pressões plantares, consequentemente a risco de ulceração. Então, o nosso grupo que estuda a neuropatia diabética já há alguns anos, a gente tem questionado aí algumas coisas que já foram produzidas, e o nosso interesse é se, de fato, só a neuropatia ou só a perda sensorial, de fato, leva um aumento de pressão, como se tem algumas poucas evidências na literatura, e, consequentemente, aumentar esse risco de ulceração. Também é de nosso interesse responder se essas deformidades nos pés, isoladamente ou associada à perda sensorial, também levam ao aumento de pressão e, consequentemente, à ulceração. Também é de nosso interesse investigar como é que esses membros inferiores funcionam, a atividade muscular desse membro inferior durante a locomoção desses pacientes, se de fato isso levaria a um risco de ulceração. Também queremos saber como é que funciona de fato o calçado nesse papel de minimizar pressões plantares e, eventualmente, reduzir risco de ulceração. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma coleção de alguns estudos dessa equipe, que a gente já publicou, e tentando responder essas perguntas. Então, o primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês, a gente tinha interesse em investigar apenas a neuropatia sensorial, então a neuropatia periférica com componente sensorial. Então, esses pacientes foram selecionados, e aí hoje vamos investigar um pouquinho como é que é essa distribuição de pressão nesses pacientes neuropatas, diabéticos neuropatas, durante o andar. Então, a gente estudou um grupo controle, um grupo com a neuropatia diagnosticada, eram diabéticos com pelo menos 5 anos de doença, já diagnosticados com neuropatia pela equipe multidisciplinar. Era um grupo que eram grupos pareados em idade, em antropometria e massa corpórea, antropometria de pé, que também tem uma influência importante na pressão, em gênero, e eles tinham aí pelo menos 2 áreas plantares insensíveis ao monofilamento de 10 gramas, que é bastante conhecido, assim como mais de 6 pontos no Michigan Neuropathic Screening Instrument, que é um instrumento aí validado na literatura para investigar a sintomatologia da neuropatia.
A gente utilizou um sistema que tem muito pouco aqui no Brasil, são só 3 sistemas que a gente tem desse aqui no Brasil. É o sistema alemão, que é formado por palmilhas capacitivas. Então, são sensores, aproximadamente 100 sensores capacitivos, então de extrema precisão, muito mais do que os sensores resistivos que se tem aí no mercado. E a gente investigou a pressão plantar durante o andar. Os sujeitos vestiam essas palmilhas dentro de meias antiderrapantes. E aí está ali uma imagem dessa aquisição da pressão plantar nesse sistema PEDAR. Né? Então, aí por diferença de cor, a gente vê as pressões. Cada um desses quadradinhos que os senhores veem nas palmilhas são os sensores, né? Cada sensor aí que a gente observa, e a gente pode observar aí as curvas de pressão, de área e de força. Obviamente que esses dados são tratados matematicamente, a posteriori, com outro tipo de software. Aí está uma outra imagem com outro software de análise que a gente tem para investigar aí o centro de pressão. Então, aqui a gente tem o deslocamento aqui do centro de pressão durante o andar. Então, a gente tem aí as curvas de força e de pressão em cada um dos pés. Essa foi uma aquisição de 50 Hz, numa pista de 10 metros, que é a pista do laboratório. Então, nesse primeiro estudo, que o nosso interesse era investigar só o papel da neuropatia e da perda sensorial na pressão plantar, será que de fato ela altera essa pressão? O que a gente observou é que das 5 áreas analisadas em cada um dos pés, apenas essa região do antepé lateral apresentou diferença significativa em relação à variável pico de pressão. O pico de pressão ela é muito utilizado na literatura como descrição para sobrecarga. Interessante notar que o pico de pressão é a maior pressão detectada em uma célula da palmilha, de qualquer sistema, tanto desse sistema capacitivo quanto de qualquer resistivo. Então, de certa forma, ele não reflete exatamente o que está acontecendo na planta do pé, do diabético. Então, a gente identificou uma outra variável bastante importante, de 2006 para cá, tem sido retratada bastante na literatura, que é a integral da pressão. A integral é o produto da pressão plantar pelo tempo de exposição dessa pressão. Então, na verdade, refletindo um pouquinho mais a realidade do que acontece no pé do diabético. Quer dizer, essas pressões submetidas a essa superfície plantar por um determinado tempo, né? Então, não só importa a magnitude dela, mas o tempo de exposição. E daí, curiosamente, o que a gente observou é que, das 5 áreas plantares, 4 delas apresentou diferença significativa entre quem não era neuropata e quem era neuropata. E, de fato, aumentando a sobrecarga mecânica em todas essas regiões plantares, exceto no hálux, nesse grupo que tinha a neuropatia presente. Então, isso nos leva a investigar que, na verdade, a maioria dos estudos que se tem na literatura estuda o pico de pressão como uma variável que indica sobrecarga, que indica que a gente tem que colocar uma palmilha diferente, um sapato diferente, quando, na verdade, não foi isso que é visto, não é isso que foi visto. E não é isso que tem sido visto nos últimos estudos na literatura. Então, o que a gente conclui aí desse primeiro estudo é que a integral da pressão é, de fato, uma variável importante para ser detectada e analisada nas clínicas ou, eventualmente, nessas clínicas ortopédicas, para que se tenha uma ideia, de fato, do que está acontecendo na superfície plantar. Isso nos levou a um outro estudo, e aí a justificativa desse novo estudo é uma coisa bastante conhecida, provavelmente, por muitos profissionais aqui presentes. A gente tem aí, com a evolução da neuropatia diabética, para essa progressão motora, a gente vem tendo uma atrofia dos grupos musculares, que isso leva a um rebaixamento do arco transverso, rebaixamento do arco longitudinal. Isso pode promover essa proeminência de cabeça metatarsiana, que já foi bastante discutido aqui nessa manhã, assim como outras deformidades plantares, como os dedos em garra, dedos em martelo e o hálux valgo. Associando esse pé deformado, esse pé alterado ortopedicamente, com traumas menores, de moderada e repetitiva pressão, acaba levando a uma sobrecarga mecânica no pé alterada e aumentada. Isso tem sido relacionado à formação de calosidades, de hiperqueratinização, então aumento de queratinização em função da sobrecarga mecânica, porque é assim que os queratinócitos respondem, e esse aumento dessas calosidades tem sido relacionado à formação de úlceras, assim como o aumento da pressão plantar também.
Então, a nossa grande questão é, será que os pacientes que já tinham ulcerado, se eles de fato têm uma alteração de pressão plantar diferente daqueles que ainda não ulceraram? Será que foi a alteração da pressão que os levou a ulcerar? Isso é o que aparentemente alguns estudos têm relacionado, mas só tem um único estudo longitudinal de 1980 que conseguiu acompanhar os pacientes longitudinalmente e ver que alguns pacientes com aumento de pressão no desenvolvimento da neuropatia ulceravam. Então, em nenhum outro estudo a gente tem essa evidência. Então, o que a gente se propôs? A investigar se, de fato, a neuropatia e a história de ulceração plantar prévia altera a distribuição de pressão plantar. Por que a gente quis saber isso? Porque se eu consigo ver que eu tenho um padrão alterado naqueles que já têm uma ulceração, eu consigo prevenir naqueles que ainda não fizeram a ulceração, tomar alguma atitude preventiva, como o fisioterapeuta Marcelo discutiu aqui nessa manhã com muita propriedade, da gente conseguir prevenir esse aumento de pressão com utilização de algumas hortes, ou calçado, ou palmilhas, alguma coisa do tipo, preventivamente naqueles pacientes que já tenham uma alteração semelhante àquele que já ulcerou. Então, foi isso que a gente fez. A gente estudou um grupo controle, um grupo que tinha neuropatia, que não tinha história prévia de ulceração, e um grupo que já tinha história prévia de ulceração. Isso foi bastante difícil da gente encontrar nos serviços de saúde. A gente foi na própria ANAD, nossos pacientes vieram encaminhados da ANAD, vieram encaminhados do Hospital Heliópolis, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E assim, a grande dificuldade foi a gente encontrar paciente cicatrizado, com condições de andar independente, sem nenhuma amputação, né? E essa foi a nossa população. Então, como vocês, senhores, podem perceber, a característica da diabetes desses dois grupos neuropáticos são bastante semelhantes, tanto em tempo de diabetes, com aproximadamente 14 anos, não houve diferença na glicemia e também não houve diferença na sintomatologia pelo aquele questionário validado do Michigan Neuropathic Screening Instrument. Portanto, a gente começa a se questionar que, de fato, o tempo de doença e a sintomatologia não foi um fator predisponente para a ulceração. Então, eu posso ter um paciente diabético com o mesmo tempo de doença, com o mesmo tipo de sintomatologia, e não necessariamente esse paciente vai ser um paciente com risco de ulceração. Então, por esses critérios clínicos, fica difícil a gente identificar aquele com risco de ulceração. Mas já se sabe na literatura que a prevalência da neuropatia aumenta com o tempo de doença, e o risco para a ulceração também aumenta com o tempo de doença. Uma outra coisa que a gente investigou foi a sensibilidade desses pacientes, tanto dos ulcerados quanto dos não ulcerados. E aí sim a gente conseguiu ver uma diferença. A gente observou que os pacientes que já haviam ulcerado alguma vez, eles tinham muito mais perda sensorial. De 10 áreas avaliadas, que foram 5, essas 5 mostradas na figura, em 2 pés, então nós temos 10 áreas no total, o grupo que já ulcerou, ele tinha significativamente mais áreas comprometidas, tanto a sensibilidade com monofilamento de 10 gramas, quanto a sensibilidade de discriminação de quente e frio. E alguns autores já têm descrito que uma alteração de sensibilidade importante leva a um padrão de distribuição de pressão diferenciado, mesmo em não diabéticos. Por exemplo, num sujeito que venha a ser gerado aí uma insensibilidade, por exemplo, por criogenia. E daí o que a gente verificou nesses 3 grupos de pacientes? De novo, o pico de pressão só conseguiu detectar marginalmente uma diferença no grupo ulcerado, na pressão na região do meio-pé. Então, o meio-pé apresentou um aumento do pico de pressão nos pacientes que já tinham ulcerado alguma vez.